Oi, Caio. Oi, Braulio. Primeiramente, eu quero te agradecer muito, Caio Fábio. A palavra de Deus na sua boca tem sido o meu alimento, cara, a cada dia, entendeu? E eu não vou me estender muito, não. Eu só queria fazer uma pergunta para você. Me responde, por favor. Da onde nasce esse desejo da vontade, né, da inexistência? Eu não estou preocupado com a eternidade. Isso é uma coisa psicológica da mente ou é espiritual? Eu creio que não, né? Eu, eu te acompanho o tempo, todo dia praticamente, entendeu? E tem sido um alimento para minha alma muito, muito forte, muito grande. Sempre quando eu posso, eu contribuo também, né? Mas me responde, Caio. O desejo da inexistência, ele é uma blasfêmia contra esse Deus? Eu sempre tive isso comigo e se acentua cada vez mais. Não tenho nada do que reclamar da minha vida, né? Mas é uma falta de sentido para tudo. É falta de fé, é blasfêmia contra o Espírito Santo, é o quê? Esse desejo da inexistência. Oi, meu filho. Para simplificar, porque a gente teria que ter muito mais tempo para conversar sobre o assunto, embora aí no meu portal, se você pesquisar sobre o vazio da existência, ou pesquisar sobre vontade de morrer, ou pesquisar sobre não tenho vontade de viver, aí no portal caiofag.net, você encontra várias coisas, porque de fato você não está inaugurando uma era. Tem muita gente que já perguntou antes. Mas, em primeiro lugar, deixa eu te dizer, não é blasfêmia contra nada. Essa história de um Deus que vive com lupa e com estetoscópio, tentando ouvir blasfêmia no coração, na mente humana, é invenção do legalismo religioso, existencial, da religião. É só isso. E a religião foi que te ensinou isso. Se você não tivesse crescido num ambiente de educação religiosa, na cultura judaico-cristã e na cultura judaico-cristã evangélica, você provavelmente, no máximo, procurasse um terapeuta para conversar sobre a sua falta de ânimo existencial e tentando procurar uma causa para isso. Mas não é nada além do que é apenas você. Eu não sei qual é a sua idade, mas você deve ter uns 20 alguma coisa, chegando aos 30, está profundamente insatisfeito com os resultados da sua vida. Você olha e diz, bom, se os significados da vida, se todos eles são os que eu conheci e experimentei até o dia de hoje, se for só isso, eu passo, eu não tenho muita razão para continuar aqui. E especialmente se você crê na vida eterna, crê em Cristo. Quanto mais o mundo fica vazio, e vazio de significados, porque o mundo está esvaziando. Aí você diz, ué, mas João diz, desde há 2000 anos atrás, que o mundo jaz no maligno. O mundo sempre esteve no maligno.
mas a condição humana no mundo piorou muito, muito, muito com o passar do tempo. Assim como houve evolução funcional, tecnológica, científica, não houve tanta evolução espiritual. Para dentro, o ser humano tem evoluído pouco, mas houve avanços nas legislações, avanços nos contratos sociais, avanços tecnológicos, científicos e de funcionalidade mecânica, eletrônica, genética, científica, incontestável. Agora, o avanço, a evolução da criatura humana é que não se deu no mesmo nível. À medida em que o avanço técnico, científico, da acumulação cultural se dava de um lado, havia um esvaziamento interior, um esvaziamento psicológico, um esvaziamento psíquico, um esvaziamento afetivo, um esvaziamento relacional, um esvaziamento espiritual, uma certa perda de desejo transcendente e perda de alegria transcendente. E aqui no caso dos crentes do Ocidente, para eu não ter que falar sobre um fenômeno que tem uma quantidade enorme de fatores e de vetores, realmente eu não estou aqui complexificando nada, não. É complexo. Eu li dezenas de livros nos últimos 40 anos sobre esse complexismo sociológico, cultural que vinha crescendo nos humanos. E desde que eu me converti, quando logo depois eu comecei a ter acesso aos livros do meu querido Jacques Ellul, que eram a maior parte deles livros sobre a contemporaneidade humana, os desenvolvimentos e as projeções futuras, que eu fui vendo e observando muito antes dos textos do Bauman sobre sociedade líquida. O Jacques Ellul já vinha destrinchando isso há algum tempo, muito antes de primeira, segunda e terceira onda, muito antes disso tudo. E de modo, e como a Escritura, o Novo Testamento, já fazia essa profecia de que com a multiplicação da iniquidade o amor se esfriaria de quase todos, e Paulo diz, tanto mais quanto os dias se aproximem, os dias finais, mais desumanos, inumanos e vazios de humanidade. Ele diz em 2 Timóteo 3, de 1 a 7, para Timóteo, assim o mundo ficará, começados de dentro da igreja, que se tornarão seres brutos, toscos, ogros, inafetivos com as esposas, com os filhos, com o próximo, com as meninas da igreja, como Paulo diz lá, eles vão de casa em casa, comendo as mulherinhas sobrecarregadas de pecados, carentes, vão fazendo um harém manipulador. Então isso vai acontecer cada vez mais, e para eles não vai ser nada, não vai ter nenhuma dor, lava que está novo, vai em frente, para com isso. Então esse tempo vai ficar horroroso. Nós já tivemos tempos assim na chamada história da igreja algumas vezes, mas nunca nada ficou tão banalizado na maldade, exceto a maldade violenta no tempo das cruzadas cristãs contra os muçulmanos pela retomada da chamada Terra Santa, que não é nada senão uma terra de escravidão, onde, do ponto de vista da violência, foram os 200 anos cristãos mais violentos praticados em nome da cruz de Cristo e de Jesus. Depois houve uma quantidade sem número de violências, continua a haver, só que agora as constituições ocidentais impedem as mortes, os linchamentos. Do contrário, os crentes estariam linchando ainda hoje. Mas o esvaziamento existencial é grande. O cara que é criado na igreja, ouvindo de Abraão, Isaac e Jacó,
de Noé e do dilúvio, de Sem, Cão e Jafé, de Abraão, Isaque e Jacó, os 12 filhos de Jacó, quem comeu quem foi escandaloso, quem traiu quem foi o mais perverso, quem carregava a esperança. Genealogia da Bíblia, historinhas dos Salmos e dos livros históricos dos reis, e alguns textos dos profetas, e a catequese sobre o Jesus da denominação, que não é leitura do Evangelho, nem do Novo Testamento de carreirinha, é o Jesus do catecismo, para você ser batizado, dizimar e tomar a ceia, isso não é o bastante. O cara fica aí dentro oco, vazio. Isso não é encontro com Deus. Isso aí é entrada para uma maçonaria religiosa, para um clube, para um pertencimento segmentado. É um fenômeno de segmentação, mas não é de sedimentação da relação com Deus, em Deus. Não é um mergulho para viver em Deus, para beber da fonte da vida, habitando Deus, sendo habitante da morada de Deus e sendo morada para Deus. Isso aí está quase em extinção. Então, um garoto como você, que foi criado no meio disso tudo, só com religião, com louvor, com levita, com isso, com aquilo, com pastor adivinhador, com profetas e profetisas, ou doutrinações e catecismos e catequeses, tem que estar vazio mesmo, com 26, 27, 28, 30 anos. Vazião. Mas não é blasfêmia, filho. É só falta de experiência de Deus e do Evangelho. É falta de coisas muito simples, que você pode começar hoje aqui. Vou pedir para o Braulio te explicar como é que você pode ouvir o Novo Testamento de carreirinha aí no meu YouTube, e vou pedir para ele mostrar para você a abundância de registros sobre o fato de que não é blasfêmia. Não quero viver, estou sem vontade de viver, estou com vontade de morrer, minha existência não tem sentido. Todas essas coisas são abundantes em quem conversa comigo. Eu só ajudo essas pessoas que elas ficam geralmente griladas, porque elas são de igreja, de religião, e estão vazias, sem nenhuma razão para viver. Aí dizem, bom, eu devo ser um estranho. Não, meu filho, teu pastor está pior do que você. A mulher dele está pior do que você. O que você vê ali é só cenografia, é presépio, é presepada, é performance, ele está oco. Tem muito pastor chegando em casa e enchendo os córneos de cachaça, de vodka, de uísque, para aguentar o inaguentável, que é mentir, mentir e mentir. Tem pastor que está aí disciplinando crentes que traíram, que adulteraram, mas eles mesmos têm 1, 2, 3 amantes há muito tempo, até famílias paralelas. Tem muita coisa. Tem muita gente infeliz dessa, com a mão para cima, sorrindo para Jesus, dizendo glória e aleluia. Tem muita cantora gospel escondendo que está com depressão, com vontade de morrer, com síndrome do pânico, que ficam sem sair de casa chorando. Ninguém pode falar nada para lugar nenhum, porque elas são as heroínas da felicidade. Elas vivem da imagem, da miragem de uma felicidade mentirosa, que não existe sem vínculo de experiência, de lambida, de beijo na boca com Jesus, de casamento com Cristo. Eu tenho que me tornar a esposa espiritual do Cordeiro e morar na casa de Deus, e Deus habita a minha casa. Esse é o meu casamento com Deus. É isso que está faltando, meu filho. Aí você me pergunta, como é que isso acontece? Vai acontecer. Se você esquecer a religião, a doutrinação e andar aqui comigo, anda aqui comigo com simplicidade. E tem uma mensagem minha
em Apocalipse, no capítulo 9, Apocalipse 9, sobre angústia e desespero, sobre aquele ardente desejo de morrer, que o Apocalipse diz que assolaria cada vez mais pessoas nos últimos tempos, e que não é o seu caso, porque quando isso acontecer, e às vezes que isso já começou a acontecer, isso é infinitamente mais grotesco do que vocês podem imaginar, como seja. Mas só para você ver que aqueles que carregam o selo de Deus, o selo do Cordeiro, ficarão livres dessa morte de angústia. Agora, é um caminho simples de aprendizagem de fé. Se você andar comigo todo dia, se não for de vez em quando, se não for pegando só um recorte meu para ouvir, para depois dizer, não, eu já te sigo há 6 anos. Me segue como? Porque os que me seguem de verdade não estão como você. Nenhum deles. E eu gostaria de, além de que você estudasse o meu site, fizesse perguntas das suas dúvidas nele, e obtivesse as respostas e cresce nelas e as praticasse, você também entrasse no Caio Fábio Exclusivo e fizesse urgentemente para mim, por favor, faz o curso O Caminho do Discípulo. O Caminho do Discípulo, que está aí no Caio Fábio Exclusivo. O Caminho do Discípulo. E também faça o curso Reconexões. Comece com o Caminho do Discípulo e depois vá para o Reconexões e depois vá fazendo tudo que o seu coração pedir, porque você vai crescer. E você, Vitor, não vai terminar sua vidinha assim, com essa infelicidade religiosa que faz o cara achar que a culpa é até dele. Mas não é não, deixa eu só terminar aqui, eu não sei quando, deixa eu ver, eu tenho ainda meia hora. Eu ainda tenho mais coisas para fazer aqui hoje, mas deixa eu só te contar uma história. Eu vi essa semana aqui na Fraternidade do Evangelho, eu creio, um post feito por uma ex-pastora da Assembleia de Deus, e que ela disse que foi pastora há muitos anos da Assembleia. Aí depois ela se tornou pregadora itinerante, e ela ia de cidade em cidade, de igreja em igreja pregando, aquela mensagem de 4 pontos, bem pentecostal: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. Hoje em dia, a 4ª parte do Jesus voltará, depois da teologia da prosperidade, ficou de fora. Então, Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. O que é muito raso. Ninguém enche a vida, o resto da vida, só com isso aí, com essas 3 pregaçõezinhas, e que se repetem, o cara vai para a igreja ouvir a mesma coisa há 40 anos. Aí ela foi cansando. Chegou uma ocasião que ela estava cansada, que ela achou que aquilo ali era o Evangelho, que tudo que ela tinha para dizer do Evangelho, ela já tinha dito, que era tudo que ela tinha aprendido, e aquele Evangelho, para ela, não satisfazia ao coração dela. Nem deveria, nem poderia atender a demanda existencial de qualquer pessoa um pouquinho menos rasa. E aí foi quando ela foi convidada para ir a um centro candomblessista. E ela foi, e gostou dos cânticos, não tinha tanta gente, não era aquela multidão de 4.000 gritando, não sei quantos rolando no chão, reteté, gente doidona, gritando histericamente, sem saber nem o que fala, pastor dizendo loucuras, as coisas mais idiotas e absurdas sendo faladas ali em nome de Deus, a mulher do cara surtada e tudo. Meu Deus, o que tem de doido? Não tem nenhum lugar onde haja mais doido por metro quadrado do que na igreja evangélica, especialmente. E na igreja evangélica pentecostal tem uma incidência maior um pouco.
no ocidente da Terra. Tem mais doido dentro de igreja evangélica do que no catolicismo, do que no islamismo. E olha, eu já fui a muita mesquita no mundo. Eu nunca encontrei tanto doido quanto eu encontro quando eu vou a qualquer culto evangélico. Especialmente se tiver a liberdade da emocionalidade ou do emocionalismo pentecostista. Aí o negócio fica doido. Você vai a uma reunião Seixonoye, é calma. Você vai e conversa num ambiente taoísta, é calmo. Você vai a um templo budista, é calmo. Você vai a uma mesquita, é calmo. Você vai, é calmo. Agora, você entra numa igreja evangélica pentecostal, é como Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 14. Paulo disse: quem olha para o culto de vocês, que era um culto pentecostal doidaço, Paulo diz, quem passar e olhar, vai dizer que vocês são todos loucos. Está escrito em 1 Coríntios 14. Vai lá e leia. O pessoal não quer ler. Eles só querem enlouquecer. Conclusão, vai ficando um vazio, meu filho. Porque é para ficar mesmo, aquilo ali não tem nada. Então a moça começou a frequentar o candomblé, fez amizades mais humanas, encontrou a maior parte das pessoas mais cultas, gente com curso de faculdade, com curso de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, de pedagogia, de psicologia, alguns de antropologia, muita gente artística, musical, a qualidade do ambiente era muito mais legal. E ela foi ficando. Aí ela perdeu a vontade de ir nos cultos da igreja dela. Aí, depois de um tempo, ela comunicou lá que não era mais pastora, que nem queria ser. E foi se afastando. Aí, quando descobriram que ela estava frequentando um centro candomblecista, chamaram de endemoniada, de possessa, de tudo que vocês possam imaginar. Trocou o Espírito Santo por Belzebu, por espíritos malignos. E a mulher disse, e eu vi o testemunho sincero dela, dizendo que ela nunca tinha sido mais feliz na vida, que ela não sabia nem se era por causa do que ela tinha encontrado, mas tinha sido um alívio ter saído do manicômio. Porque só a saída do manicômio já alivia a beça. Quem não ficou dodói e insano por causa do manicômio. Quem só ficou em angústias perturbadas, ao sair, sentiu um alívio brutal. E como ela tinha uma necessidade religiosa, ela encontrou naquele vínculo humano um lugar de aconchegância. Aí ela dava um conselho. E o conselho dela era esse: olha, meus irmãos cristãos, eu não sou mais evangélica, mas eu conheço vocês. Deixa eu dizer uma coisa. Isso está acontecendo com muita gente. O que aconteceu comigo está acontecendo com muita gente. E eu agora digo, eu encontro cada vez mais gente de igreja evangélica indo para o Seixonoye, indo para o candomblé, indo para a Umbanda, indo para o budismo, indo para o taoísmo, indo para o yoga esotérico, indo para qualquer outra coisa. Porque tem mais substância, tem um pouco mais de cultura, tem pelo menos uma respiração que faz sentido, exercícios bons, tem pelo menos um silêncio que acalma a mente, tem uma série de coisas que são, humanamente falando, do ponto de vista meramente respiratório e ambiental, mais saudáveis. Nem precisa ter muita coisa, basta não ter a loucura, que a retirada da loucura já parece uma salvação de alívio. E ela falou, eu queria só dar esse conselho, pelo amor de Deus, passem amor para as pessoas, porque vocês não sabem amar, porque vocês não amam, e porque o culto de vocês e a religião de vocês não é baseada em amor, mas em poder, em violência,
em demonstração violenta, em arrogância, e ninguém se converte. Vocês só espantam. E cada vez mais vai ter gente saindo vazia daqui, agora digo eu, e porque eu já venho dizendo isso há algum tempo, quem me acompanha todo dia já me ouviu falar isso algumas vezes, e indo para outros lugares que podem até não preencher o coração como Jesus quer preencher, mas que são, do ponto de vista da sociabilidade, lugares mais calmos, mais tranquilos do que o que as igrejas evangélicas oferecem. E também sem a incidência de gente com síndrome de Israel, síndrome de Jerusalém, síndrome pentecostal, síndrome de profecia, síndrome de língua estranha, síndrome de pecado contra o Espírito Santo, de blasfêmia contra Deus. É só o que vai nascendo nesse ambiente tóxico e contagioso. Então, filho, não se preocupe com o que está instalado em você, porque o que está instalado em você está instalado na maioria. E o que vocês, evangélicos, estão precisando é conhecer Jesus. Vocês conhecem esse nome, têm a presunção de acharem que conheceram Jesus. Mas, olha, 90 e tantos % dos evangélicos nunca conheceram o evangelho de Jesus mesmo, a salvação de Jesus mesmo, a graça de Jesus mesmo e a experiência do amor de Jesus mesmo, Vitor. Então, anda comigo que você vai ver que esse vazio vai ser substituído por uma presença crescentemente abundante na sua vida e no seu ser, tá bom?